Amigos, com vocês aqui no canal Deison Literatura, Deison Monteiro Literatura, ok? Vamos aqui falar de 3 livros que nós lemos, né, nos últimos 2 dias. Um é esse aqui, A Participação Política da Saúde, né? Políticas de Participação. Esse livro aqui que tem mostrado a importância da política dentro da saúde ou as políticas públicas dentro da saúde, falando aqui sobre organização, né? Como que funciona todo o sistema, né? Ideias que são colocadas para futuros projetos, como que funcionou e como que funciona projetos de saúde dentro da política pública. É um livro muito bom que você pode comprar ele em qualquer livraria ou também você pegá-lo na biblioteca, ok? Esse foi o primeiro livro que eu li. Depois terminei com um livro muito gostoso lá do Rio Grande do Sul, né? Um livro de Veríssimo, né? Érico Veríssimo, que fala sobre o retrato, o tempo e o vento. Esse é o primeiro capítulo da série dos livros que ele fez sobre o tempo e o vento, de uma família lá do Rio Grande do Sul, da época ainda da perseguição política que aquela cidade, aquele povo sofria, né? Aí envolve romantismo, uma mistura de feudalismo, política, poder pelas terras, provocações contra o governo, né, da época. É um livro que você pode ver ele em vários ângulos, em vários ângulos você pode ver e discutir. Mas o livro mais gostoso, sem sombra de dúvida, e é o título desse vídeo, é de Inácio Lula da Silva, O Filho do Brasil. Esse livro aqui, ele fala a respeito de Lula, a vida dele, como começou no sertão de Pernambuco, aos 7 anos, saindo lá de Pernambuco e vindo morar em Santos, na cidade de Santos, todas as dificuldades que eles passaram ali, até então chegar à capital São Paulo. Mas, fazendo um resumo desse livro, ele, quando antes dos 7 anos, tem vastas lembranças de sofrimento, eles comiam mal, se vestiam mal, não estudavam. Quando queriam ir estudar com os 8 irmãos, o pai não deixava, o pai preferia que eles fossem para o mangue buscar alimento, fossem trabalhar no campo, na roça, do que for estudar, não deixava eles estudar. E aí tem um momento também que ele fala que o pai traiu a mãe e foi viver com uma outra família e deixou a mãe sozinha no sertão, às vezes mandava dinheiro, mas quando ainda ele presente, ele não dava carinho. As crianças batiam muito, batia na mãe, era violento e eles não tiveram infância. A infância deles foram trabalhar no campo, foi de ralar muito. Inclusive, uma vez o pai pediu para que ele fosse vigiar uma canoa com o irmão e eles não foram. No outro dia eles apanharam muito, então eles não tinham direito de nada. As irmãs não tinham direito de namorar, o pai era muito rígido, enfim. Fala a história do sofrimento dessa família que não tinha o que comer. Né, aos 7 anos, se eu não me engano, ele viu pela primeira vez uma bicicleta, não sabia o que era bicicleta. Então, quando chegando na cidade grande, já começa ali falando sobre como ele entrou como funcionário de uma metalúrgica. Depois desse processo, ele, mesmo não tendo estudo, ele tinha uma visão de justiça diante do que ele via com os trabalhadores que não lutavam pelos direitos, estavam nem aí e muitas das vezes sofriam represália pelo governo militar, e ele tinha em si esse espírito de justiça e passou então a liderar uma grande equipe dentro da metalúrgica daquela cidade de São José dos Campos, depois também São Bernardo do Campo, desculpa, e depois também em Diadema, né? E também em outras regiões do estado. Então ele fazia grandes greves para os metalúrgicos. Ele depois se tornou líder dos metalúrgicos, era muito respeitado, mesmo não tendo estudo, ele era respeitado pela imposição, pelo trabalho colocado. E depois de muito tempo, então, veio a ideia dele, do irmão, de outras pessoas, de criar um partido, né? O Partido dos Trabalhadores. E aí veio, né, o desenrolar, a perseguição, a prisão do irmão, a morte da mãe dele, a prisão novamente dele. Aí a mãe já não sabia que ele estava preso. E aí, depois de solto, ele continuou fazendo protestos de greves, porque ele foi preso porque fez uma greve. Mas depois de fazer greve, novamente vinha a perseguição contra ele. E aí ele se tornou um líder tanto do partido quanto
dos metalúrgicos, e depois ainda criou outros órgãos, né, para lutar contra a injustiça, para lutar pelos trabalhadores. Aí há quem diga assim, esse livro aí fala dos maiores ladrões do Brasil, outros falam, não, fala do maior ídolo do Brasil dentro da política. Cada um vai ter a ótica que quer, mas esse livro aqui, eu penso assim, o Brasil teve a época da escravidão, depois o povo foi liberto da escravidão. Em 1930 teve momentos históricos, né, da República, enfim, a democracia, teve a era Getúlio Vargas, a era JK, né, e foram os dois marcos grandes do Brasil, né, depois da construção de Brasília por Juscelino. Então passaram-se anos o Brasil se arrastando com duas forças, direita e esquerda. Eu não costumo dizer que Lula foi a força da esquerda, não. Eu digo que ele foi a terceira maior força do Brasil, que ele mesmo inventou. Ele fez essa terceira força. E você pode ler o livro, que o livro é tão gostoso de ler que você não quer parar. Tem detalhes sobre acordos, detalhes das derrotas dele em eleições, em vitórias nas eleições, acordos nacionais e internacionais, como que funciona todo o partido do PT, como que funcionou as acusações que ele sofreu, né, as conquistas, as derrotas, o sofrimento, fala sobre tudo. Então aqui a gente está falando sobre a figura só política, mas a gente está falando a figura humana, uma história de superação, uma autobiografia, mas que Lula ele mostrou aqui nesse livro, né, para você ter ideia, a pessoa que fez esse livro aqui, que foi Denise Paraná, ela trabalhou com ele e ela fez esse livro porque ele confiava nela, e ele falou, por favor, não quero que você no livro fale que eu sou um Deus, que eu seja isso, não, fale o que eu sou, e eu sou justamente isso, sou uma pessoa que lutou pelos meus ideais, errei muito, acertei muito. Então aqui ele vem falando detalhe, tanto ele quanto os familiares contemporâneos dele, quanto amigos também que foram selecionados, que tiveram um momento de convívio com ele, tanto na infância, na juventude, durante a delonga de sua vida. Então é um livro muito bom de se apreciar e que você vai adquirir não só autoestima e força para continuar, mas também vai te ensinar muitas coisas que às vezes as pessoas e a mídia não sabem. Teve o filme desse livro, mas agora esse livro aqui, meu amigo, eu indico para todo mundo. Leia esse livro, compre numa livraria ou então vá numa biblioteca que você vai encontrar O Filho do Brasil. Lula, O Filho do Brasil, sua biografia, tá certo? Fica essa resenha de Deison Monteiro. Tem mais para falar desse livro? Tenho muito mais para falar desse livro, porém eu não gosto de estender muito os vídeos, né, no YouTube, mas se você quiser ter esse livro, tanto na biblioteca quanto na livraria, você compra. Qualquer dúvida a respeito, você pode deixar aqui embaixo a sua pergunta que nós responderemos a você. Se inscreva no nosso canal, continue vendo nossos vídeos. Busque no YouTube outros vídeos de Deison Monteiro, Deison Literatura ou Deison Política. Qualquer tipo de sigla que você colocar do lado do nome Deison, você vai encontrar vídeos N de vários assuntos, ok? Forte abraço, até a próxima resenha com todos vocês, porque ler é crescer em silêncio. Valeu, galera. Até a próxima resenha literária com todos vocês.